Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus enche o seu coração, amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Por mais um dia que nós estamos reunidos para a glória dEle, porque dEle, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Nós estamos mais um domingo aqui também, quero cumprimentar todos os irmãos que estão conectados conosco hoje, mais uma vez, que você seja muito abençoado, que você possa ser edificado também, através do louvor, através da palavra, que o Senhor possa derramar na sua casa, na sua vida, bênção sem medida. Quero cumprimentar cada um dos irmãos que estão em outros países, na Europa, na América do Norte e até na Ásia, participando conosco. Alegria muito grande saber que vocês estão participando conosco e sendo edificados. Nosso coração se enche muito de alegria por isso. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida e pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui também. Eu me sinto muito honrado, lisonjeado e até um pouco orgulhoso de podermos estar alcançando tantas pessoas em tantos lugares. Saber que o Senhor está edificando a sua igreja através da nossa vida, através da comunhão, através do compartilhar da glória de Deus que cada um dos irmãos carregam. Nós tivemos essa semana foi uma semana de jejum. Eu convoquei a liderança da igreja para estar jejuando essa semana pelo nosso segundo semestre. É uma prática que nós tínhamos em Goiânia e nós trouxemos para cá também. A cada início de semestre, nós vamos estar sempre convocando os irmãos para uma semana de jejum e foi uma semana abençoada. Na verdade, toda semana de jejum é muita guerra, né? A gente enfrenta muita guerra, mas sabendo que essa guerra já foi vencida lá na cruz. Nós não jejuamos para alcançar algum favor de Deus. Nós jejuamos porque nós já temos o favor de Deus. E esse jejum e oração é para que a gente possa discernir aquilo que já nos foi dado, aquilo que Deus tem para nós nesse segundo semestre. Então foi uma semana abençoada e ontem nós tivemos uma comunhão também, que foi uma bênção. Eu quero, cada início de semestre, fazer uma comunhão e cada vez nós temos mais líderes, né? Na verdade, essa comunhão foi para os líderes de célula, da rede Kids, de jovens e de adulto. Eu quero na próxima ter um espaço maior para ter mais líderes de célula participando conosco. Nós somos uma igreja que estamos edificando, uma igreja de vencedores, daqueles que compreendem o chamado de Deus. E a cada dia nós temos essa expectativa de estar cada vez mais gerando novos líderes na casa de Deus. Hoje, às 15 horas, começa as nossas aulas do cursão e do CTL. O presencial aqui no prédio da igreja será para aqueles irmãos que já começaram no primeiro semestre. Aqueles alunos que estavam matriculados no primeiro semestre vão recomeçar agora para concluir o curso e nós teremos a formatura no final do ano. Mas aqueles irmãos que querem participar, agora inclusive você que não está aqui na cidade de Manaus, que não está aqui congregando conosco presencialmente, você pode fazer a sua matrícula lá pelo site da Escola de Ministério Telepresencial lá de Goiânia, que está disponibilizado para você fazer o curso também lá na sua casa, pela internet. Você pode fazer a matrícula, as aulas começam hoje também. Então ainda hoje você pode fazer a sua matrícula lá pelo site da Igreja Videira, pelo telepresencial, cursos telepresencial da Igreja Videira, e começar hoje a participar na hora que você pode, lá na sua casa. No dia 8/8, avisando agora também para os líderes e para todos aqueles que têm um coração de líder, todos aqueles que compreendem o chamado de Deus, que no dia 8/8, no dia 2 e 3 de outubro, nós teremos um seminário para liderança. Então nós estamos organizando um seminário para os líderes de célula, não apenas aqueles que estão liderando, mas todos aqueles que têm um coração para servir o Senhor, porque de alguma maneira você lidera aonde você está. Nós fomos criados como líderes por Deus para influenciar pessoas. E na casa de Deus nós influenciamos as pessoas para as coisas de Deus. Então anota na sua agenda, dia 2 e 3 de outubro, nós teremos um seminário para os líderes de célula e para todos os irmãos que quiserem participar. Também no dia 18 a 20 de setembro nós teremos um encontro da igreja, na rede de jovens e de adulto. 18 a 20 de setembro nós estamos organizando também o nosso encontro do segundo semestre. Nós cancelamos 2 encontros, mas cremos que agora teremos um encontro poderoso com Deus e o Senhor estará nos abençoando e pessoas serão salvas, pessoas terão a sua eternidade transformada pelo poder de Deus. Muitas pessoas que estão hoje nas nossas células, que ainda não tiveram a oportunidade de ter um encontro com Deus, agora do dia 18 a 20 de setembro, nós teremos esse encontro com Deus. Amém? Aleluia. Hoje é o dia conhecido como o Dia dos Pais. Alguns crentes não gostam de comemorar Dia dos Pais, Dia das Mães, porque
é uma data muito comercial. Isso é verdade. Tem Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães, ainda que o Dia dos Pais não é muito comercial, né? Dizem que o Dia das Mães é que realmente a coisa funciona, né? Que até porque quem compra o presente é o pai, né? Então o Dia das Mães ele tem que comprar, não tem jeito. Mas no Dia dos Pais ele acaba economizando, não precisa não, já está bom, né? Importante a presença de vocês aqui, né? Mas hoje é o Dia dos Pais e nós celebramos, porque nós temos um pai. Eu tenho um filho. E não há nada mais glorioso do que nós sermos comissionados por Deus para ensinar alguém como pai. E não tem nada mais glorioso do que você ver alguém chamando você de pai. Aqueles que têm filhos, diga glória a Deus. Então, quando meu filho me liga, meu filho hoje tem 27 anos, quando ele liga, passa um WhatsApp, ô pai, esse negócio mexe alguma coisa aqui dentro da gente. Não tem nada que faz com que nós possamos compreender o amor de Deus por nós como filhos, do que a experiência de ser pai. Quando nós temos a experiência de ter um filho que foi concebido, que foi gerado através da nossa vida, e quando nasce aquela pessoa ali, e ela entra na sua vida assim de assalto, de repente você tem a sua vida toda organizada, de repente nasce ali uma pessoa, invade a sua casa, invade a sua vida, invade o seu casamento e toma conta de tudo. Isso é aquele desejo que já está dentro de cada um de nós, assim como o nosso Deus e Pai nos chama para esse nível de liberdade. Assim nós temos os nossos filhos também com essa liberdade toda. O grande problema é que o diabo está aí para desfigurar a imagem do Pai. Existem pessoas que não conseguem chamar Deus de Pai, porque os seus pais tiveram uma experiência tão ruim, tanta opressão, tanto problema, tanto ataque, que não foram a expressão daquele pai. Mas nós recebemos os nossos filhos para sermos a expressão de Deus na vida deles, para sermos o protetor, o guardador, o mestre, o que ensina, o que supre, o que ajuda e que corrige, para que ele possa crescer de maneira saudável. Assim o nosso Deus está fazendo conosco. Nosso Deus é Pai. Tem um versículo que as pessoas não gostam muito, que diz que o pai disciplina o filho a que ele ama. A expressão do amor de Deus para conosco, às vezes chega o momento de ter uma disciplina. Alguns crentes acham que é maldição, que é juízo, mas não é. O pai que ama, disciplina o seu filho. Então louvado seja o nome do Senhor por cada pai que aqui está. Louvado seja o nome do Senhor por você que ainda não é pai, mas vai ser em nome de Jesus. Para aqueles que estão desejando ter filhos, ainda não têm, eu até queria ter um momento de oração. Há pessoas que estão tentando ter filho e não conseguem. Eu queria convidar a igreja a ficar de pé agora. Se você que está conectado conosco também, é o seu caso, nós vamos orar por você agora. Eu queria convidar que nós orássemos agora. Eu sei o que é a experiência de ser pai. E eu consigo imaginar qual é a aflição daquele que quer ter um filho e não tem. Mas nós podemos nos colocar diante de Deus nessa hora para clamar pelo espírito de fecundidade, abençoando o ventre e a semente para que possa ser concebido esse filho. Então vamos orar agora, nessa hora. Senhor, nós oramos nessa hora como igreja do Senhor, crendo que muito pode pela sua eficácia a oração do justo, e é no nome do justo Jesus que nós oramos nessa hora, para que o Senhor venha abençoar esses casais, abençoar essas famílias, ó Deus, que estão lutando, tentando ter um filho e não têm conseguido. Ó Deus, a tua palavra diz que não haverá estéreis na sua igreja, mulheres estéreis na sua igreja, e nós oramos hoje, ó Deus, quebrando toda a resistência, todo o impedimento. Ó Deus, nós desligamos hoje toda deformidade, ó Deus, no aparelho reprodutor, e ligamos hoje, ó Deus, o espírito de fecundidade. Abençoamos o ventre da mãe, abençoamos a semente do pai, ó Deus, que o Senhor possa operar o milagre, ó Deus, concedendo a cada uma dessas famílias a bênção do Senhor, para que eles possam ser fecundos, multiplicar dentro das suas casas e ter a experiência sobrenatural de ser pai e de ser mãe. Assim nós abençoamos hoje esses casais, liberando uma palavra de poder para que eles possam conceber e o nome do Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se sentar. Aleluia. Parabéns aos papais. Glória a Deus. Quero compartilhar algo com os irmãos, a importância de nós aprofundarmos no conhecimento, na sabedoria de Deus. Nós fomos chamados para um propósito, fomos criados para um propósito. O Senhor está edificando a sua igreja,
E a cada domingo, quando nós compartilhamos a palavra, nós devemos tomar essa palavra, né, de maneira como seja uma semente, como Jesus falou. Agora, para que essa semente possa germinar, nós precisamos estar com o nosso coração preparado. Jesus, eu amo a parábola do semeador por causa do ensino, mas na verdade a parábola do semeador, ela é uma repreensão séria. Porque muitas pessoas ouvem a palavra de Deus e essa palavra se torna infrutífera na sua vida. Nós precisamos de ter um coração como terra fértil. Nós precisamos ouvir a pregação da palavra de Cristo para que ela possa encontrar no nosso coração um lugar onde ela vai cair, vai germinar, vai crescer e vai frutificar. Então, mais uma vez eu estarei ministrando a respeito de textos da palavra de Deus que nos leva a experimentar a cada dia de uma vida abençoada e frutífera. Também o que eu vou ministrar hoje é algo que os irmãos certamente já ouviram muitas vezes, já conhecem, talvez até em mais profundidade do que eu vou estar ministrando aqui, mas eu vou estar reafirmando uma verdade no seu coração, para que você possa viver uma vida abençoada e frutífera. Amém? O texto que eu quero compartilhar está lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 47. O título lá na Bíblia lá é As Torrentes das Águas Purificadoras. É um texto muito conhecido. Então, Ezequiel, capítulo 47, a partir do versículo 1, está escrito na palavra de Deus. Depois disto, ele começa aqui fazendo uma menção, depois disto. O capítulo 46 é o capítulo pelo qual ele falou depois disto. O capítulo 46 fala do cordeiro, fala do sacrifício. Ali tem vários tipos de sacrifícios que são feitos lá no templo. E quando termina o capítulo, que é o ensino a respeito do sacrifício, do cordeiro que é morto, do sangue que é derramado, então agora Deus começa a falar através do profeta. Depois disto, depois de apresentar para vocês o cordeiro, aquele que é sacrificado, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. As águas me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Águas que me davam nos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Águas que me davam nos lombos. Mediu ainda outros 1000. E era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um lado e de outro. Esse é um texto maravilhoso. Ele fala de um caminho, de um caminhar. É como se fosse uma estrada que nós devemos percorrer. É como se fosse uma vida que nós estamos vivendo. E quando a pessoa sai das águas rasas e vai para as águas profundas, quando ela volta, então árvores são geradas. Esse texto fala que quando as pessoas saem das águas rasas e vão para as águas profundas, não produz fruto, mas produz novas árvores, gera outras árvores, e essas outras árvores é que vão produzir muito, muito, muito fruto. Então esse é um texto muito conhecido, que fala profeticamente a respeito da vontade de Deus para os seus filhos. Deus tem uma vontade para os seus filhos, e a vontade dele é que os seus filhos andem em águas profundas, nas torrentes de águas profundas, totalmente dependente da vontade dele. E essa profundidade das águas está relacionado ao conhecimento de Deus, ao pleno conhecimento da verdade. Por isso que nós vemos Paulo falando na carta aos Efésios, no capítulo 1, a partir do verso 16. É Paulo clamando ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Está escrito, Paulo falando para a igreja de Éfeso e falando para nós hoje: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração,
para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Há um chamamento de Deus para nós. Todos nós fomos chamados para um propósito. E lá no livro do profeta Ezequiel, Deus está mostrando um caminho que é a vontade dele. E Paulo aqui está clamando a Deus que concedesse à igreja a revelação dessa vontade e a sabedoria de Deus, para que possamos vir a cumprir aquilo que é a vontade de Deus. Nós precisamos crescer no conhecimento. Ele fala no pleno conhecimento. Nós vemos também Paulo falando na carta a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 4. Ele diz: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aqui Deus está falando através do apóstolo que a vontade de Deus não é apenas salvar os seus filhos, não é apenas que nós tenhamos a experiência da salvação. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus não criou o homem para queda. Deus não criou o homem para cair e depois ele vir salvar. Há um propósito anterior à queda. A salvação, ela apenas nos coloca na posição que nós tínhamos antes da queda. Há um propósito maior. Então, esse propósito está relacionado, está pendente lá. Qual que é esse propósito? Está escrito lá em Gênesis, do capítulo 1, verso 28. Deus criou o homem para um propósito. Deus não criou o homem para a queda e depois para a salvação. Qual que é o propósito? E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai. Nós não fomos criados para ser salvos. Nós fomos criados para ser fecundo, multiplicar e encher a terra de quê? De filhos de Deus. Esse é o propósito de Deus para nós. Deus criou o homem lá no jardim para ser fecundo, multiplicar e encher a terra de filhos de Deus. Mas quando o homem caiu, ele perdeu a imagem e semelhança de Deus. Ele continuou sendo fecundo e multiplicando, mas não mais a imagem de Deus. Ele continuou sendo fecundo e multiplicando homens carnais, aqueles que nasceram da carne. Mas nós vimos semana passada, lá no Evangelho de João, Jesus fala que agora está buscando aqueles que nascem do Espírito, aqueles que receberam Jesus, mas a tantos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Então, para que se cumpra o propósito, a primeira coisa tem que se tornar filho, porque apenas um filho de Deus pode gerar novos filhos de Deus. Agora, não é esse o propósito completo. Depois que nos tornamos filhos de Deus, agora precisamos crescer no conhecimento e na sabedoria. Por isso que Paulo fala que Deus nos concedesse espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Para quê? Para nós sermos fecundos, multiplicar e encher a terra de filhos de Deus. Aí nós vemos tantos outros textos no Novo Testamento, principalmente nas cartas, nas epístolas, falando a respeito da importância desse pleno conhecimento, dessa verdade da palavra de Deus. Nós vemos Paulo falando na carta aos Filipenses, capítulo 1, verso 9. Ele diz: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. A igreja precisa crescer no pleno conhecimento de Deus, da sua vontade e do chamamento que Deus tem para cada um de nós. Também na carta aos Colossenses, capítulo 1, verso 9, Paulo diz: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Nós precisamos crescer no conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Ainda vemos Paulo escrevendo, Paulo escrevendo, na carta para Tito. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e do pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Mais um texto está escrito lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 2. Está dando para acompanhar aí? 2 Pedro, capítulo 1, verso 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Nós sempre saudamos com a graça e com a paz, mas essa graça e essa paz vai ser multiplicada. Quanto mais nós crescermos no conhecimento de Deus, mais essa graça e essa paz vai ser multiplicada na nossa vida. Também em 2 Pedro, capítulo 1, verso 8. Por estas coisas existindo em vós e em vós aumentando,
fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E a última, Éfeso, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 3, ele diz que até que todos nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O Senhor Jesus é o resplendor da glória, é a expressão exata de Deus, é dele que flui a fragrância do bom perfume que nós resplandecemos dele. Quanto mais nós crescemos no pleno conhecimento dele e da vontade dele, mais nós vamos exalar esse bom perfume. O fim é a estatura do varão perfeito. Todos nós estamos vivendo a nossa vida num caminho, todos nós estamos num processo de crescimento. E esse processo de crescimento é crescer no conhecimento, no pleno conhecimento da vontade de Deus e do chamamento que Ele tem para nós. Então esse pleno conhecimento da verdade é que nos leva às águas profundas de Ezequiel. É que nos leva ao rio que não dá para atravessar. Que nós nos lançamos desse rio e esse rio é que vai nos levar. Então o texto aqui de Ezequiel, ele fala do nível das águas. Significa onde o Filho de Deus está vivendo e qual nível de revelação ele tem. Qual o nível de revelação que nós temos do pleno conhecimento de Deus. Então há irmãos que têm muito pouco conhecimento, não estão preocupados com o conhecimento. Então ele está num nível. Esse rio representa o nível de profundidade que nós temos no pleno conhecimento de Deus. E aqui no texto que nós lemos de Ezequiel, ele mostra 4 níveis. São 4 níveis que aponta para o crescimento. Ninguém nasce em águas profundas. Ninguém pula das águas dos tornozelos para a profundidade do rio. É um caminho. Nós precisamos compreender que nós não vamos viver sempre nas águas profundas. É um caminho. Nós chegaremos lá. Mas se nós não começarmos a nos aprofundar nas águas, nunca chegaremos nas águas profundas. Então são 4 níveis que eu quero compartilhar rapidamente com os irmãos a respeito de cada um deles. Não é uma questão de estar certo ou errado. Eu vou falar algumas características aqui da vida dos irmãos, dos crentes. E nós precisamos identificar qual nível de profundidade que eu estou. Eu preciso saber onde eu estou e onde eu quero chegar. Porque a partir daí eu vou agora trabalhar em Deus para que eu possa me aprofundar nessas águas. Então o primeiro nível que Ezequiel fala é a água nos tornozelos. Bem rasinho lá. A água nos tornozelos aponta para quando nós fomos salvos. No momento que você nasceu de novo, você botou o pé na água. Essa água, esse rio, é o rio de vida. É o rio da vida de Deus. É o Espírito de Deus que é simbolizado por um rio. Aqueles que nascem de novo, então agora estão com os pés nas águas, os pés são lavados, nós recebemos o perdão, uma nova vida. Nos tornamos novas criaturas. Ter a água nos tornozelos é uma bênção, sim ou não? Nasceu de novo, você recebeu o poder de ser feito filho de Deus. Mas todos nós nascemos crianças. E o novo convertido, ele não tem muito conhecimento, não tem muita profundidade. Ele é filho de Deus, mas tem pouca revelação e entendimento espiritual principalmente. Às vezes tem muita disposição para servir, mas precisa crescer primeiro. Não podemos comissionar pessoas imaturas para fazer determinadas coisas. As pessoas que estão nesse nível de água nos tornozelos são aqueles irmãos milindres, dramáticos, impulsivos. Como servos, eles têm muita vontade própria e querem fazer sempre do jeito deles. Não conseguem seguir direção. Aqueles irmãos que querem servir, mas se não for do jeito deles, magoa e corre o risco até de retroceder, de desviar, de sair da igreja. São pessoas que não têm profundidade. As águas estão nos tornozelos. Eles precisam de discipulado. E essa profundidade aqui não está relacionada ao tempo de convertido. A idade espiritual está relacionada ao tempo que nós vivemos no Espírito. Aqueles que nasceram de novo, mas vivem uma vida natural, ele continua criança. É como Paulo fala lá para a igreja de Corinto, lá em 1ª carta de Paulo a Corinto, capítulo 3, verso 2. Ele diz, leite vos dei a beber. Isso aqui ele estava ministrando para a igreja, depois que a igreja estava grande, já era uma igreja grande, já tinha todos os dons, como ele fala lá. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiais suportá-los, e nem ainda agora podeis, porque assim sois carnais. Água nos tornozelos são os irmãos que Paulo está falando, carnal.
Carnal não é aquele irmão que vive na prática do pecado, porque quem vive na prática do pecado talvez nem seja irmão. Mas aquele que está na vida da igreja, aquele que vive no nível da alma. Carnal é aquele que vive no nível da alma, não tem profundidade no espírito. Eles permanecem no nível da salvação. Receberam Jesus, nasceram de novo, nada mais. Não cresceram. Isso não é uma prerrogativa de novos convertidos. Há pessoas que têm 30, 40, 50 anos de crente, até se gloriam nisso, mas a água nunca passou dos tornozelos. Essas pessoas, como criança, querem ficar brincando, correndo na água. Quando a água está nos tornozelos, se você vê aquelas piscinas de criança, ele fica correndo para lá e para cá, porque não há resistência na água. Ele tem liberdade. Quem são esses irmãos aqui que têm liberdade para correr para lá e para cá? São aqueles irmãos observadores. Olha para um líder de célula, olha para outro líder de célula, olha para o pastor, olha para a pregação de um, olha para a pregação do outro e fica fazendo comparação. Não consegue ouvir uma mensagem e reter a mensagem. Está lá ouvindo a pregação, analisando o pregador. Ele está ouvindo a pregação e analisando a maneira que o pastor está pregando. São irmãos que não têm profundidade, as águas estão nos tornozelos, por isso ficam correndo de um lado para o outro. Esses irmãos são aqueles impulsivos, novo convertido, ou as pessoas que têm muito tempo de convertido, mas ainda não têm profundidade, são aqueles irmãos que querem fazer muita coisa, mas eles chegam na igreja, não gostou, vai para outra igreja, muda de igreja e fica, não para em lugar nenhum. Tinha alguns irmãos em Goiânia, quando nós estávamos lá, eles gostavam de estar onde tinha mover. Aonde tem mover que eu quero estar, eu também quero estar onde tem mover. Mas o mover no conceito deles era a célula grande, era a rede grande, era onde tinha muita gente. Nós vimos a respeito dos ciclos. Então, uma célula que está começando agora, ou que multiplicou agora, ela tem um número pequeno de pessoas. O que acontecia com esses irmãos? Eles procuravam uma célula que tinha muita gente. Aí eu para lá, aqui está tendo mover, olha o tanto de gente que tem nessa célula. Mas aí a célula multiplicava, e quando multiplicava ficava pequeno, aí ele procurava outra célula que estava tendo mover. Não consegue discernir que a multiplicação é por causa de um mover de Deus. Por que essas pessoas não crescem? Porque eles não têm a experiência, eles não participam do processo, eles não estão ali sendo edificados e sendo um canal da edificação. Eles estão participando sem ter a experiência, não cresce, a água não sobe, eles não aprofundam em Deus. Continua com a água nos tornozelos para poder ficar correndo de um lado para o outro. Precisa aprofundar. Aí nós temos o segundo nível. Quando Ezequiel fala, as águas estão nos joelhos. É quando o irmão começa a adquirir conhecimento, a ter revelação a respeito de humildade. Começa a ter revelação de que a vida cristã precisa ser uma vida de dependência de Deus, uma vida de oração, das disciplinas espirituais, como nós falamos no início, oração e jejum. Então aquele que tem as águas no joelho já não tem tanta liberdade mais, ele já não consegue correr. Nós estamos falando de um rio, não estamos falando de um lago. O rio tem água corrente. Se você já entrou num rio que tem correnteza, quando a água está no joelho, você já não consegue correr mais, você já consegue até andar, mas não consegue correr mais. Precisa de mais atenção naquilo que você está fazendo, né? Então começa a entender essa necessidade de crescer na vida espiritual. Não praticam ainda. Quem está com a água no joelho ainda não tem essa prática das disciplinas espirituais. Mas eles já compreendem que não é mais na força do braço. Nós vemos lá em Zacarias capítulo 4, verso 6, que diz: não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. A obra de Deus é obra de Deus, que Ele realiza através da nossa vida. Então nesse nível a água já tem uma nova dimensão, ela já tem um peso. Nós conseguimos andar, mas não dá para correr mais, requer mais atenção. Esse nível de água nos joelhos representa o cristão que participa do culto, que está na reunião da célula, sabe da importância de congregar, tem alegria de estar no meio dos irmãos, mas ainda não tem uma vida cristã profunda, ainda está na superfície, até se molham nas águas, se dispõem, mas não tem encargo. Essa é uma palavra importante, fala comigo, encargo. Então esses irmãos que estão com as águas nos joelhos, eles estão sempre dispostos: pastor, conta comigo. O líder, pode contar comigo, precisar de alguma coisa, conta comigo. Irmão, nós vamos fazer aqui um evento ponte aqui, vamos organizar aqui para fazer um evento para trazer visitantes. Irmão, não vai dar, porque vai ter o aniversário da tia, da minha amiga que trabalha não sei aonde lá, eu não vou poder vir.
Então é aqueles irmãos que se dispõem, mas na hora que precisa, qualquer coisa que tem para fazer, ele te deixa na mão. Mais uma vez eu estou falando, não é uma questão de estar certo ou errado, é uma questão de maturidade. Você não pode cobrar de uma criança, independente da idade que ela tem de convertido, algo que ela não tem condição de fazer. Essas pessoas têm essas características por causa do nível de revelação do pleno conhecimento. Se tem muita revelação, então são pessoas transformadas, estão em águas profundas. Se não tem revelação, nós precisamos clamar como Paulo. Por que Paulo clamava? Para que o Senhor concedesse à igreja esse espírito de revelação, sabedoria, do conhecimento, do chamamento, para que eles pudessem agora ter os olhos do coração iluminados, para receber luz de Deus, para amadurecer. O apóstolo Paulo, como todos os irmãos, as cartas a gente vê, sempre esse encargo. A igreja vai fazer diferença na medida que os irmãos amadurecem, na medida que os irmãos saem das águas rasas para as águas profundas. Então esse segundo nível de água no joelho ainda são milindres. São pessoas que têm muita reputação, estão preocupados com título, com posição, com cargos. Não tem encargo, existe o cargo, existe o encargo. É aquelas pessoas que nunca participam, mas se você der para ele uma função, ele chega com ousadia e chama movimento dos irmãos, porque ele está numa posição, que ele tem um título. Isso é água no joelho, precisa aprofundar mais. Aí nós vemos Ezequiel falando do terceiro nível, que são as águas dos lombos, as águas um pouco acima da cintura. Aqui nesse nível, o servo já está com o coração envolvido na obra de Deus. Ele já compreende agora a necessidade de ter encargo. Os sentimentos e a vontade dele, a vontade própria, já foram entregues para o Senhor. Como servo, ele entende a sua responsabilidade e tem encargo com a obra. É quando começa a ter as lutas agora. E ele suporta as lutas e provações, compartilhando com irmãos mais maduros, alguém que reconhece a liderança. Água nos lombos já são aqueles que reconhecem a liderança, reconhece o líder de célula, reconhece o discipulador, reconhece o pastor, aquele que já tem um coração para perguntar, para aprender. Água nos tornozelos, águas nos joelhos, são aquelas pessoas que sabem tudo. Já viu criança que quer botar o dedo na tomada? Não põe o dedo, você vai tomar choque. Eu sei! E quer ir lá fazer aquilo e não sabe, precisa aprender. Esse que já está com as águas na cintura, já reconhece a liderança, já sabe que tem alguém que foi estabelecido como líder e pode ajudá-lo a crescer. Não há ninguém que cresça dentro dessa vida, dessa plenitude do conhecimento de Deus, do pleno conhecimento, que não esteja vinculado a pessoas mais maduras. Como falamos aqui hoje, é dia dos pais. Os pais foram dados, os filhos são dados para os pais, porque o pai é uma pessoa mais madura, que deveria ter conhecimento, sabedoria, para ensinar o filho. E pais saudáveis, é isso que eles fazem. Aquele pai que amadureceu, que tem conhecimento, sabedoria, ele ensina o filho a mesma coisa que ele tem. Ele multiplica a imagem dele no filho. Então esses irmãos que têm com as águas ali nos lombos, não está mais à busca de título, de posição, mas querem resultados, querem ver frutos, querem ver a obra avançar. Agora, esse nível representa o esforço. Por que ele representa o esforço? Porque quando você está com mais da metade do corpo dentro d'água, num rio que tem correnteza, já é difícil de você ficar parado. A água fica o tempo todo te empurrando. Então esse esforço aqui não é o esforço para a obra, é o esforço para que o rio não leve. Não estamos falando dos Solimões, nem do Rio Negro, estamos falando do rio da vida, o rio de Deus. E a vontade de Deus é que a gente vá para águas profundas. Esse rio, que agora, nesse nível, a pessoa está fazendo força para não se entregar às águas. Mais da metade do corpo está dentro d'água. Tem que se esforçar para ficar parado e não ser levado pela correnteza do rio. Ainda está lutando com as suas forças para resistir às águas. Tem revelação, tem conhecimento, sabe da vontade de Deus, mas está lutando, está fugindo. É como Pedro, quando Jesus estava andando sobre as águas, e Pedro toma uma decisão ali e pede para ir. Está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 28. Diz a palavra de Deus: respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor.
E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Vê que aqui não é mais uma questão de vontade. Pedro estava pronto, eu quero, eu sei que eu posso, mas é uma questão de maturidade. Pedro está no caminho. Já vi muitas pessoas falar mal de Pedro. Como? Já estava andando, por que ele duvidou? Mas e os outros que nem desceram do barco? Quantos ainda não entram nem no barco? Aqui em Manaus eu acho interessante, porque aqui é o lugar das águas, do Rio Grande, né? Tem muitos irmãos, mas muito, é impressionante. Como tem irmãos aqui que tem medo de andar de barco. Eu fico impressionado, mas você nasceu aqui dentro da água, né? Você mora aqui nesse lugar. Tem irmãos que não andam de barco. Anda de avião, mas não anda de barco. Mas Pedro andou por sobre as águas. Aí fala que veio o vento. Esse vento aqui aponta para a ação do diabo. Lembra da tempestade, quando Jesus estava atravessando o barco, lá, o mar da Galileia, e veio a tempestade lá? Então Pedro estava andando sobre as águas. E aí veio uma seta do diabo: vai afundar. E aí ele: salva-me, Senhor. O Senhor estava lá. Pedro já tinha profundidade. Pedro é esse que está com a água nos lombos. Eu sei, eu conheço o meu chamado. É apenas agora uma questão de maturidade. Ele está no caminho certo. Se todos nós, todos os filhos de Deus estivessem nesse nível de Pedro, a nossa realidade seria completamente diferente. A posição, a postura dele e a postura daqueles que estão nesse nível de águas, é aquele negócio: você está numa ribanceira, vai pular no banho, né? Você vai entrar dentro da água, em cima de uma árvore para pular, e aí você fica ali, aquele frio na barriga, vai, não vai, vai, não vai. Você quer ir, está pronto para ir, mas vem o medo e você não vai. Mas é melhor estar nessa posição do que não. Qual que é a condição desse irmão que já está nessa profundidade? Ele conhece o chamado, sabe do propósito de Deus para a sua vida, mas ainda está resistindo, ainda tem medo, fica se escondendo de Deus. Às vezes, por causa do coração humilde, ele duvida da sua capacidade. Que tem esforço, eu que vou ter que fazer. E se sou eu que vou ter que fazer, eu não estou preparado. Outros estão nessa condição porque não conseguem ainda vencer um pecado. E aí fica aquele medo de que, se eu for agora liderar uma célula, se eu atender o meu chamado, eu posso vir a escandalizar o Evangelho. Mas infelizmente a maioria das pessoas que estão nessa condição, que já tem conhecimento, já tem sabedoria, já estão envolvidos, totalmente tomados no coração pela vontade de Deus, já tem ali parte desse pleno conhecimento, estão parados com medo porque se decepcionaram no passado. Até já foram envolvidos, até já permitiram que o rio os levasse, mas aí se frustraram na igreja e agora tem medo de decepcionar de novo. O medo não é mais uma obra, o medo não é mais duvidar do vento, mas é de se decepcionar de novo. Continua agora com a água no lombo, fazendo força para não deixar o rio levar. Esses irmãos aqui são aqueles que ficam angustiados, vendo outros fazerem, e eles percebendo que eles poderiam acrescentar alguma coisa, talvez deve fazer melhor. É aquele irmão que vai numa reunião de célula, tem um líder de célula novo ali, que está falando aquelas coisas, e ele fica ali: puxa vida, ele podia falar assim, ele podia fazer assado, porque ele sabe fazer, ele tem conhecimento, muito mais às vezes do que o pastor que está pregando. Às vezes tem pessoas que estão ouvindo a pregação e falam: puxa vida, ele perdeu a oportunidade de falar isso, se ele tivesse falado isso teria sido melhor. Mas é esse irmão que ainda não deixou o rio levar, é esse irmão que está fazendo força, resistindo às águas. Uma vez lá em Goiânia tinha alguns irmãos que andavam comigo, e a gente ia ter um encontro. Eu dei lá uma direção para o irmão. Se ele estiver assistindo, ele vai lembrar disso. E ele chegou: pastor, eu não dou conta de fazer isso aí não. Eu falei: vai, você dá conta sim, você é o cara. Aí ele me falou o seguinte: eu sou o cara que Deus está espremendo de todo lado, e eu não estou conseguindo fugir mais. Eu falei: por isso que você vai, é o Senhor que está enviando você. Teve um outro uma vez que me procurou na minha sala, lá no gabinete, falou: pastor, eu não estou aguentando mais esse negócio aqui, o Senhor está me encantoando de todo lado, o Senhor não acredita, até uns irmãos carnal aí que não sabe nada, está vindo falar para mim assumir o meu chamado. Eu falei: pois é, irmão, está na hora de você assumir o seu chamado, você já está pronto, mergulha, deixa o rio te levar. Então tem irmãos que estão com as águas nos lombos, acima da cintura, a água do rio de vida, não é a água do mar da morte. Existe o mar da morte, mas existe o rio da vida. Ezequiel está falando do rio da vida de Deus. Nós precisamos permitir que o Senhor nos leve. E aí temos o quarto nível, que são as águas que não se pode atravessar, são águas profundas.
Nesse nível, o servo é totalmente envolvido, entregue. O velho homem já não governa mais. Toda a vida do irmão agora está associada à vida da igreja, à vida de Deus. A agenda dele considera os eventos da igreja. E aqui eu acrescento algo. Pessoas que estão desigrejadas, pessoas que não estão vinculadas ao corpo. Essas pessoas estão no primeiro nível. Não existe pessoas, você vê muito na internet, né? Pessoas desigrejadas, fazendo pregações, ensinos, como se tivesse o pleno conhecimento. Aquele que não está vinculado no corpo, ele está fora, ele não está sendo edificado, ele não tem o pleno conhecimento, porque se tivesse o pleno conhecimento, como se aparece, eles estariam vinculados no corpo. Ah, pastor, mas a igreja não dá, porque a igreja tem muito problema. Esses pastores de hoje não dá oportunidade para a gente. Se você aprender a contar os dias, como nós pregamos esses dias, você vai ver que tem o seu momento, tem a hora de você assumir. Se você aprender a contar os seus dias, você vai ver que você está com a água no tornozelo e está querendo pular para águas profundas. Não funciona assim. Deus não pula cartilha. Isso aqui é um caminho. Você vai sair da salvação das águas nos tornozelos e vagarosamente a água vai subindo no joelho, nos lombos até chegar lá. Então é o próprio Deus preparando o filho. Deus não vai pegar uma criança e jogar em águas profundas. Aqueles que estão fora da igreja, e principalmente falando mal da igreja, não entenderam nada. Estão desconsiderando que a igreja é um corpo e tem um cabeça. E Deus vai usar pessoas para edificar. Nós edificamos aos outros. Há pessoas que querem fazer tudo segundo a sua vontade, no seu tempo. Estava compartilhando com os irmãos esses dias a respeito de Jesus. Jesus, o Filho de Deus, que veio aqui na terra, que se esvaziou muito. Mas o nosso Deus é um Deus de geração. Uma geração passa para outra geração. A geração que está chegando hoje, ela precisa receber a unção, receber a autoridade da geração anterior. Mas tem pessoas que querem pular, que não querem receber de alguém. Jesus era o Filho de Deus. Ele precisava passar por João Batista. Jesus não era da tribo do sacerdote. Jesus veio para ser o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Mas ele não era da tribo do sacerdote. Ele era da tribo de Judá. E os sacerdotes eram da tribo de Levi. João Batista tinha algo que Jesus não tinha. Quando Jesus chegou no Rio Jordão ali e falou para João batizar, João ficou constrangido. Eu não posso batizar o Senhor tem que me batizar. Jesus falou para ele: vamos, deixa primeiro que se cumpra toda a justiça. Qual que é a justiça? A vontade de Deus. Eu não posso fazer o que você faz, João. Você tem que transferir para mim a autoridade que você tem, para que eu possa entrar no ministério. Agora analisa comigo, quem era João Batista? Um cara esquisito, que vestia roupa esquisita, pele de camelo, comia comida esquisita, gafanhoto e mel silvestre, morava num lugar esquisito no deserto e arrumava confusão com todo mundo. João arrumava confusão com todo mundo. Você conhece algum pastor assim? Esquisito, que veste roupa esquisita, que mora num lugar esquisito, que come comida esquisita e arruma confusão com todo mundo? Jesus pegou a unção desse homem. E para que Jesus recebesse a unção, não foi só ir até João, foi lá no Rio Jordão. Qual era a pregação de João? Arrependei-vos que é chegado o reino de Deus. Ou seja, só vai para João aqueles que estão na condição de que precisa arrepender. Jesus não tinha que arrepender de nada, mas ele foi contado entre os transgressores, porque foi até João. Imagina as pessoas que estavam na margem do Rio Jordão, só vigiando. Vamos ver quem que é o pecador que vai lá agora. Ah lá, sabia, ó, esse aí, filho do Zezinho da Maria lá, sabia, ele é muito bonitão, parece que é muita coisa, mas não é. Foi contado entre os transgressores para receber a unção de João. Mas tem irmão que não quer receber do líder de célula, do discipulador, do pastor, porque ele está acima das mais altas nuvens e ele é semelhante ao Altíssimo. É o princípio errado. Nós precisamos reconhecer que há um cabeça. Jesus é o cabeça do corpo e ele estabeleceu pessoas. E aqueles que estão chegando agora precisam receber de alguém. E para receber, você vai ter que sair dessas águas nos tornozelos para águas profundas. Vai ter medo, vai ter insegurança, mas é assim que funciona o processo. Amadurecer às vezes não é fácil. Essa pessoa que já está agora entregue ao rio, que chegou nesse nível aqui, é uma pessoa que é totalmente entregue e conduzida por Deus, mesmo tendo receio.
mesmo ainda tendo todas as dúvidas dos níveis anteriores, mas ele se rendeu. Senhor, eu sei, o Senhor me conhece, o Senhor sabe tudo que eu ando fazendo, mas eu me entrego ao Senhor. Faz aí conforme o Senhor querer. Todo o seu ser está nas mãos do Senhor. Esses são aqueles que se rendem e vai para águas profundas. Se entregam totalmente na dependência de Deus. É aqui que nós vemos os homens da palavra de Deus, os profetas, os apóstolos. Você tem a experiência do profeta Isaías. Chegou um momento que Isaías chegou e falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas não foi muito fácil para Isaías, como alguns pensam que foi. Para que Isaías chegasse nesse momento, eis-me aqui, envia-me a mim. Primeiro ele viu o Senhor assentado num sublime trono, serafins sobre o Senhor, e ele viu quanto era santo o Senhor, e os serafins ainda para buzinar mais no ouvido de Isaías: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, né? Fico pensando em Isaías, eu já sei que ele é santo, eu estou aqui, morrendo aqui, porque eu sou um homem que tem os lábios impuros, e habito no meio de um povo que tem a boca podre, e os meus olhos viram ele, como é que vai ser de mim agora? Ai de mim, disse Isaías. Foi preciso do anjo vir, botar uma brasa na boca dele e falar para ele: eis que ela tocou nos teus lábios, a sua iniquidade foi tirada, perdoado o seu pecado. Aí o Senhor chegou e falou para ele: a quem enviarei? Quem irá por nós? Agora Isaías, que saiu das águas rasas e foi para as águas profundas, em Deus falou: eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor faz segundo o seu querer. Eu não tenho nada por mim mesmo, mas o Senhor pode me usar agora. Nós vemos lá também Jeremias, chamado de Jeremias 1, verso 6. Então lhe disse eu, Jeremias falando para o Senhor: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Jeremias fala que eu não passo de uma criança, e a maneira com que o Senhor tratou ele aqui, parece que tratou ele como criança mesmo. Senhor, eu não quero ir porque eu não dou conta. Onde eu te mandar você vai, o que eu botar na sua boca você vai falar. Não é assim que a gente trata a criança rebelde, criança que não quer fazer? Estou mandando, vai lá fazer. O Senhor fez, e quando o Senhor tocou nele, as minhas palavras você vai falar a todos que eu te enviar. Jeremias saiu das águas rasas para as águas profundas, e agora ele se tornou um canal nas mãos de Deus. Abrão, né? Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra. Está lá em Gênesis capítulo 12, verso 1. Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para onde eu vou te mostrar. Será que é fácil um negócio desse? Abraão morava com a sua família, numa cidade próspera, uma cidade grande, era uma cidade de ímpios, mas Deus chegou e falou: sai daí e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Mas para onde, Senhor? Vai andando que eu vou te mostrando. Irmão, sai da sua terra de Goiânia, vai para uma terra que eu vou te mostrar, vai para Manaus. Olha a encrenca, mas Senhor, lá só tem sucuri, lá só tem índio, o que eu vou fazer nessa terra? Vai andando, eu vou te mostrar. O Senhor nos chama para águas profundas. E aí nós vemos tantos outros homens de Deus, José do Egito, como foi falado aqui, Gideão, Davi, Daniel, os apóstolos, os heróis da fé, lá da carta aos Hebreus. Todos eles saíram das águas rasas e foram para as águas profundas. É um chamado de Deus para nós. Mas nada se compara ao chamado do Senhor Jesus. Todos esses outros chamados apontam para Ele. O chamado de Jesus começou no Rio Jordão, com aquele homem esquisito, que vestia roupa esquisita, que comia comida esquisita e que arrumava confusão com todo mundo. Ali no Rio Jordão, Jesus começou o seu ministério recebendo a unção de João Batista. A partir do batismo ele foi levado para o deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Quem anda com as águas nos tornozelos são muito dramáticos. Ah, mas o diabo está me tentando. Ah, o diabo, vê o diabo em tudo. Pessoas superficiais vê o diabo em tudo. Não consegue ver Deus levando para ser tentado. Por que ser tentado? Para amadurecer. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. E depois ele viveu cada dia para fazer a vontade do Pai. Nós podemos dizer que o Rio Jordão foi quando Jesus colocou o pé na água. A água estava nos tornozelos.
Depois no deserto, sendo tentado pelo diabo, ele experimentou o poder de Deus para vencer a tentação. A água estava nos joelhos. E a partir daí foi aprofundando desse rio da vida, tudo isso para fazer a vontade do Pai. Cada dia mais ele se aprofundou dessas águas, até se entregar totalmente ao rio e morrer lá na cruz. Que era o seu chamado, que era o propósito pelo qual ele veio aqui na terra. A vontade de Deus para os seus filhos é que nós vivamos mergulhados nele, em Cristo. Ele trilhou esse caminho. Ele saiu das águas rasas de João Batista e foi para as águas profundas para morrer lá na cruz. Quer dizer que nós temos que morrer também na cruz, tem que tomar a cruz, pagar o preço. Pastor, não tem, ele já fez isso. Nós apenas estamos mergulhados nele. Nós somos colocados em Cristo. Esse é o nível pelo qual nós fomos criados e fomos salvos, e é onde Deus nos chama para viver, águas profundas. Qual que é o problema? Que alguns acham que quanto mais você aprofundar na água, mais difícil, o preço é mais caro. Quando você está com a água no tornozelo é fácil, você faz o que quer. É como uma criança correndo de um lado para o outro. Quando as águas estão nos joelhos, realmente tem que fazer um certo esforço, tem que ter cuidado. Quando a água está nos lombos, agora a correnteza dá para te levar. Mas depois que você se deixa levar pelo rio, acabou o preço. Não tem esforço nenhum, não tem mais nada, até porque não tem jeito. Depois que o rio te levou, esse rio de água viva, não tem mais o que você fazer, é dependência total de Deus. Quanto mais profundo em Deus, menos problema. Quanto mais profundo em Deus, menos a sensação de esforço. O nível mais profundo é aquele que não tem esforço nenhum. Na verdade, Deus está nos levando para o descanso. Cada um desses níveis, tornozelo, joelho e lombo, não está no descanso. O verdadeiro descanso vem quando você se entrega para o rio. Tá bom, Senhor. O Senhor me conhece, o Senhor sabe tudo direitinho. Todo mundo sabe, eu sei, o Senhor sabe, o diabo sabe. Mas eis-me aqui. Acabou o esforço. Não tem mais esforço. Quanto mais profundo, mais dependência de Deus. E aí nós encerramos o texto de Ezequiel 47, verso 7. Tendo eu voltado de onde? Das águas profundas. Depois que ele falou dos 4 níveis de água, agora ele fala, tendo eu voltado das águas profundas, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. Essas árvores são pessoas que foram marcadas pela sua vida. Quando nós vamos para as águas profundas, nós vamos marcando pessoas. São pessoas que são geradas. Nós estamos sendo fecundo, multiplicando, gerando novos filhos para Deus. Quando nós voltamos das águas profundas, agora nós vemos uma multidão de pessoas que foram plantadas junto à corrente das águas, que no devido tempo dará o seu fruto, cuja folhagem não murcha. O Senhor nos chama para águas profundas. E aqueles que foram plantados, nós já fomos plantados. Alguém nos plantou junto à corrente das águas. E a vontade dele é que a gente mergulhe em águas profundas, para que quando nós voltarmos, agora nós vamos ver abundância de árvores de um e do outro lado do rio, que no devido tempo dará muitos frutos. São pessoas que foram geradas pela nossa vida. Como eu falei, não é uma questão de certo ou errado, é de identificar onde você está e onde você quer chegar. Os irmãos do louvor viessem aqui. Hoje, nessa pregação da palavra de Cristo, o desafio é que você saiba qual é o nível das águas. Todos nós gostaríamos de estar em águas profundas. Todos nós gostaríamos de ser essas pessoas que o rio já levou. Talvez em alguma área da nossa vida você já entregou para Deus, mas tem uma outra área da sua vida que você está resistindo com as águas nos ombros, você não se entrega. Pastor, eu já me entreguei para o chamado, mas eu tenho um problema financeiro. Como é que eu vou viver se eu virar um pastor, se eu assumir uma igreja? Ainda tem uma área que você está esforçando, está resistindo. Queria convidar os irmãos a ficarem de pé. Onde você está? Qual nível as águas estão na sua vida? Nos artelhos, nos tornozelos, no joelho, na cintura? Ou você já se entregou ao rio? Mas a verdadeira pergunta não é essa. Onde você quer ir? Onde você quer estar? A pergunta hoje é onde você quer estar. Vai continuar com as águas nos tornozelos? Vai continuar com a água no joelho?
Vai continuar com água nos lombos, fazendo força, ou quer se entregar para o rio? Meu apelo hoje é para aqueles que querem ir para águas profundas. Meu apelo hoje, de acordo com a palavra de Deus, é que você saia do seu lugar agora. Se você quer se entregar a esse rio, talvez você se identificou que você está com a água no tornozelo. Você não quer perder nada da sua liberdade até hoje, mas hoje você compreendeu que Deus está te chamando para águas profundas, para servir a Deus de todo o coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Numa atitude de fé, eu queria que os irmãos que querem mergulhar em águas profundas, saia do seu lugar, vem aqui para frente. Nós vamos encerrar juntos esse culto, mas eu queria ver agora toda a igreja aqui na frente, se dispondo a mergulhar em águas profundas, a ser conduzidas por Deus, a serem levadas por esse rio. É o rio de água viva, não é o mar da morte. A única coisa que nós falamos para o Senhor: Senhor, até hoje eu estou na rasura, até hoje eu não tive experiência nenhuma, mas eu quero ir para essas águas, eu quero sair desse lugar de vida superficial, eu quero sair dessa posição natural, eu quero conhecer a plenitude do Senhor. Eu quero que o Senhor me conceda espírito de sabedoria, de revelação, do pleno conhecimento do Senhor. O pleno conhecimento do Senhor nos leva para águas profundas. Queria que você falasse com o Senhor agora, orasse ao Senhor e falasse para Ele: Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço, ó Deus, agradeço e louvo ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor é poderoso e o Senhor está edificando a sua igreja. E hoje nós estamos reunidos aqui, Senhor, para conhecer a tua vontade. A vontade do Senhor é que todo homem seja salvo, e nós já experimentamos dessa salvação. O Senhor já nos colocou nas águas rasas, o Senhor já nos colocou com água pelos tornozelos, mas nós queremos uma mudança de vida, queremos, Senhor, ir para águas profundas. Senhor, nós queremos experimentar, ó Deus, essas águas nos joelhos, nos lombos, porque no fim nós queremos nos lançar, ó Deus, completamente dependente do Senhor. Oh Deus, nos consagramos ao Senhor, conforme o teu querer, nós queremos a tua vontade. E se a vontade do Senhor é que nós cheguemos ao pleno conhecimento do Senhor, opera, abre as portas, ensina, ó Deus, leva-nos a experimentar dessa vida que o Senhor tem para nós, vida de águas profundas, de profundidade, porque nós sabemos que um dia todos nós seremos tal o qual o Senhor é. Um dia nós estaremos na estatura do varão perfeito. Por isso, ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós possamos, ó Deus, estar na posição que o Senhor tem preparado para nós. O Senhor nos leva para águas profundas. Oh Senhor, nós te agradecemos, ó Deus. Vamos cantar ao Senhor agora.